Então vamos hoje para a nossa terceira aula. Nós vamos entrar hoje num assunto importante. Mas antes de nós falarmos aqui sobre o que está na nossa apostila aqui, eu quero trazer novamente para vocês, dentro da retórica, três meios de persuasão. Na retórica existem três meios de persuasão que é representado pelas seguintes palavras, do grego: ethos, pathos e logos, certo? Qual é o meio de persuasão? Ethos. O ethos quer dizer o caráter do pregador. Aquilo que ele fala tem que estar em conformidade com aquilo que ele vive. Uma pessoa que não tem caráter, ela não tem credibilidade, né? É que nem eu falei outra vez, semana passada. A pessoa fala tão alto que eu não consigo ouvir o que ele está falando. Quer dizer, a vida da pessoa fala tão alto, aquilo que a pessoa vive ecoa tão alto que nós não conseguimos perceber, conseguimos pensar no que a pessoa está falando. Então, primeiro meio de persuasão é ethos, que quer dizer a credibilidade do orador. O segundo é pathos, que quer dizer emoção. Você vai despertar a emoção nos seus ouvintes. E que esse despertar de emoções seja com fatos verdadeiros. Dentro dos filósofos gregos existiam os sofistas, que a maioria dos filósofos não concordavam com eles. Por quê? Porque eles usavam desse pathos, isso é, despertar a emoção nas pessoas, mas eles não estavam preocupados se aquilo que eles estavam usando para despertar a emoção eram fatos verdadeiros. E eles não se importavam. O que é importante era despertar a emoção na pessoa. E a maioria dos filósofos não concordava com os sofistas. Então nós não devemos ser sofistas. Nós não devemos apresentar alguma coisa para despertar a emoção da pessoa e aquilo não é uma coisa verdadeira. E o outro meio de persuasão é o logos, que quer dizer a lógica. Muitas vezes você usar a lógica para persuadir a pessoa, isso é muito importante também. Mas a lógica, ela tem que estar baseada em premissa verdadeira, né? Por exemplo, usar aqui Flamengo e Corinthians são os melhores times, logo todos os times do Brasil são bons. Essa lógica não é verdadeira. Por quê? Porque estamos falando apenas de dois times. Não vamos dizer que todos eles são bons, porque não é uma lógica verdadeira. Então, usar da lógica, mas desde que ela tenha meios de ser comprovadas, certo? Então, são três meios de persuasão dentro da retórica grega. Não tem aí, André. Isso aí era para anotar. Mas não tem importância. Então agora nós vamos passar para a parte do pregador. E vamos ver aqui alguns requisitos, algumas coisas essenciais na vida do pregador, algumas coisas importantes na vida do pregador, que vai fazer com que a sua pregação seja uma pregação eficiente. E a primeira coisa que eu quero falar aqui, que não está aqui, é dons espirituais. Por incrível que pareça, o nosso escritor aqui, ele não colocou em nenhum lugar aqui que dom espiritual vai ajudar a nossa pregação, vai fazer com que a nossa pregação seja uma pregação eficiente. E vocês não têm Bíblia aí, né? Não trouxemos hoje. Não tem no celular? Tem.
Então, nós vamos ler 3 textos que falam sobre dons espirituais. É Romanos 12, 6, 1 Coríntios 12, 7 e Efésios 4, 11. Vamos começar aqui por Efésios 4, 11, que eu já abri aqui, que fala sobre dons ministeriais. Efésios 4, 11. Alguém pode ler? 4, 11. Quem pode ler? 4, 11. Isso. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Veja bem, que ele concedeu. Todos esses dons são ministeriais. Existe profeta hoje? Existe. Existe pastor? Existe. Existe evangelista? Existe. Existe mestre? Existe. Todos esses são dons. Existe apóstolo hoje? Existe? Não, porque quem consagrou ele é diferente. Do meu ponto de vista. Então esse é um problema que nós enfrentamos hoje. Porque se existe pastor, existe profeta, existe evangelista, quem ungiu o primeiro pastor, quem ungiu o primeiro profeta? A unção, ela vem desde os tempos apostólicos. Então hoje, veja bem, hoje, principalmente dentro da renovada, eles não acreditam que existe dom apostólico. Mas como que eu posso mutilar esse texto aqui? Como que eu posso dizer para esse texto aqui que uma parte desse texto é para hoje e a outra parte não é para hoje? Como que eu posso? Eu não vou mutilar o texto bíblico? Porque, logo o versículo 12, o que o versículo 12 fala da função e do ministério desses 5 aqui, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para o ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, eu pessoalmente, eu não acredito que o apóstolo foi tirado hoje. O que não está acontecendo é uma aceitação, né? Como dentro da igreja católica não aceita pastor. Ele não aceita pastor. Dentro da cristã do Brasil, não aceita pastor. Então, aí nós nascemos dentro de uma igreja que eles dizem, não existe. Apóstolos são só os 12 que andaram com Jesus. Mas Paulo andou com Jesus? Paulo não andou com Jesus, mas ele foi um abortivo. Mas ele não andou com Jesus. E quando você lê lá em Romanos, eu não sei se é o 14 ou 15, existe citação de 2 apóstolos lá, de 2. Eu não lembro bem certinho, inclusive o André estava lendo ontem e eu vi lá. Eles se tornaram notáveis entre os apóstolos. Quem que se torna notável entre alguma pessoa não é igual? Como é que você pode se tornar notável entre, se você não é um deles? Então, lá também existe isso aqui. Então, é só uma questão só de tocar nesse assunto, porque eu acredito que como pastor, profeta, evangelista e profeta ainda existe hoje, deveria existir apóstolo. Não podemos mutilar o texto e dizer, não, essa parte aqui não é para hoje. Aí nós estamos dizendo qual que parte da escritura é para hoje e qual não é para hoje. Então, eu penso assim, pessoalmente, certo? Agora vamos ver uma outra lista aí de dons espirituais. 1 Coríntios, capítulo 12. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo, a partir do verso de número 7. A partir do verso número 7. Acerca dos dons espirituais, não quero dons que sejam ignorantes. Não, é do versículo 7. 7? A partir do verso 7. Até o... Não, a partir do verso 7. 7 em diante. Mas a manifestação do Espírito
Espírito é dado a cada um, para o que for útil, porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, e a outro pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro pelo mesmo Espírito, o dom de curar, e a outra a operação de maravilha, e a outra a profecia, e a outro dom de discernir os Espíritos, e a outra a variedade de línguas, e a outra a interpretação das línguas. Isso, até aí. Então, se nós formos contar aqui, vamos ver se a gente consegue contar quantos dons do Espírito tem aqui, porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, a palavra da ciência, a fé, dons de curar, operação de milagres, profecia, dom de discernir espíritos, variedades de línguas, interpretação de línguas. São 9 dons só aqui nesse lugar. Então, veja bem, uma pregação eficiente sem dons espirituais, ela pode ser, não acredito que pode ser uma pregação eficiente. Agora vamos em Romanos, capítulo 12, verso 6. Aí a irmã lê para nós aí, Romanos 12, verso 6. Porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé. Isso, continua, pode ler. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério, ou quem ensina, esmere-se em fazer. Pode continuar lendo. O que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui com liberalidade. O que preside com diligência. Quem exerce misericórdia com alegria. Isso. Então veja bem, aí existem mais dons do Espírito também, certo? Então, se nós formos pensar assim, quais ferramentas espirituais nós temos muito mais ferramentas espirituais do que essas que se apresentam aqui, que são quase coisas naturais. Então, para que nós possamos ter uma pregação eficiente, não pode faltar o dom espiritual. E agora o dom espiritual, como você consegue ele? Como você alcança? Né? O dom espiritual, você consegue ele buscando, você consegue se consagrando a Deus. E outra, quando Deus chama uma pessoa para exercer um determinado tipo de ministério, Deus concede o dom a essa pessoa, né? Deus move essa pessoa para poder alcançar esse dom, né? Todos os profetas, quando foram chamados por Deus, eles receberam automaticamente, no momento da vocação que eles receberam o dom que eles precisavam para exercer o ministério, tá bom? Então tá, agora nós vamos ver aqui dotes naturais. O que é isso? São os dons naturais que nós precisamos ter para desempenhar a tarefa de pregar o Evangelho. E que nós vemos aqui? Nós vemos algumas coisas que o escritor fala. Clareza de raciocínio. Esse é um dote natural que o pregador precisa. Clareza de raciocínio. Você às vezes percebeu uma pessoa falando e de repente ele fala e você olha para o lado assim e pergunta: o que ele quis dizer? Não tem clareza. Para a pessoa, ele está achando, né, que ele está com clareza, mas não. O raciocínio dele está embotado. Fluência. A pessoa fala e ele não tropeça. Ele fala com fluência. Uma palavra após a outra e ele fala com fluência. Então, e ele fala também, fluência também quer dizer naturalidade. Dicção clara. Então há necessidade da pessoa que fala, ele falar com uma boa dicção. Um outro dote natural aqui é sensibilidade, certo? A pessoa precisa ter sensibilidade.
Em quais sentido ele precisa ter sensibilidade? Ele precisa ter sensibilidade para com o povo, certo? Ser sensível à necessidade do povo, perceber isso. E isso não é uma coisa que às vezes ele vê por ouvir alguma coisa, mas ele sente no espírito. E ele tem também sensibilidade para com Deus. Ele tem sensibilidade de ouvir a voz de Deus. Essa sensibilidade deixa os seus sentidos aguçados e ele percebe que certas coisas precisam ser ministradas, precisam ser faladas. Mas esses dotes naturais aqui, nós não nascemos com ele pronto, né? Ninguém consegue falar com fluência se ele não desenvolver. Então há uma necessidade de desenvolver e de melhorar esses dotes naturais. Não adianta uma pessoa ter profundo conhecimento. Às vezes a pessoa, nossa, ele é um QI elevado, é um gênio, mas ele não tem talento para ensinar. Ele vai ensinar e ele não consegue transmitir. É uma pessoa assim com muita dificuldade. Agora, como eu disse, o talento, os dotes, eles precisam ser desenvolvidos. Um trava-língua desse aqui ajuda você a ter uma boa dicção. Raciocínio, um raciocínio claro é aquele que você consegue através de fazer leituras, ler livros, ouvir sermões, você entendeu? Quando Moisés foi chamado, vocês lembram qual a desculpa que ele deu? Eu sou gago, eu não sei falar. Ele diz assim, Senhor, eu não sei falar nem antes nem depois que o Senhor falou comigo. Acaso não foi eu que coloquei a boca dei a voz pro gago e o ouvido pro surdo? Deus falou com ele. Não, mas eu não sei falar. Se eu não sei, não me manda. Aí ele convenceu Deus, né? Ele convenceu Deus. E Deus, tá bom então, Moisés. Então eu já chamei teu irmão Arão, que ele é fluente, que ele fala. Aí quando você vai ver na história, quantas vezes que você vê Arão falando? A gente não vê, né? Não tem, só aí. Não tem. Só Moisés. Ainda foi, e quando ele foi lá com Faraó, ainda foi muito pouco, ele falou pouquinho ainda. Mas Moisés, o que aconteceu? Moisés desenvolveu o talento. Ele era uma pessoa formada em toda a ciência do Egito. Era um catedrático, era um cara inteligente. Mas ele quis fugir. Agora Deus estava enganado quando estava chamando ele? De maneira alguma, né? Então, todo o nosso talento natural, ele é desenvolvido. Né? O Andrezinho, por exemplo, ele corre lá, mas na primeira vez que ele correu, a tartaruga podava ele. Falando assim, numa força de expressão. E a primeira vez que eu fui andar no kart, eu andei, deu meia volta só, não quero saber disso. Depois eu entrei no kart algumas vezes, já me animei um pouco. Mas tudo precisa ser desenvolvido. E dentro, né, da pregação, isso também é muito importante. Então, quando Deus chama uma pessoa, Deus quer usar essa pessoa. Deus quer falar através dessa pessoa. E o que nós devemos levar em consideração? Deus quer nos usar, então eu vou ser eu mesmo. E tem muitas pessoas que começam a pregar e querem imitar outras pessoas, né? Não, nós precisamos, ainda que às vezes no começo alguém comece imitando um pastor ou um pregador que ele tem muita admiração, mas com o tempo ele precisa deixar, ele precisa permitir que as suas características, que as suas limitações, que o seu caráter, que a sua personalidade transpareça, para que quando ele tiver um certo tempo de ministério, é ele mesmo que esteja falando. Embora Paulo fale assim, sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Mas não está falando imitar o jeito, né? Eu achei interessante, lembrei agora. Eu tinha um rapaz que nós estudamos no seminário e ele foi caneta de ouro na classe dele, melhor da turma. E ele chegou até a ser pastor no nosso presbitério.
E um dia ele foi trabalhar de vendedor com a gente lá na empresa. E um dia ele falou assim para mim: ô Célio, você sabe por que eu fico no culto fazendo assim com a minha perna? Eu falei: não, é porque o pastor Abel fazia isso aí. Ele ficava em pé e ele ficava fazendo assim, ó. Então não é isso que a Bíblia diz para a pessoa imitar, né? Então, tem muitos que mudam até o tom de voz, né? Para poder imitar o seu mestre, né? Mas eu acredito que não seja isso, né? Então, nós devemos, cada pessoa deve desenvolver o seu talento, a sua capacidade e não ficar se comparando com outras pessoas, né? Ou usar para tentar treinar. Usar o jeito e tentar treinar o seu. Treinar o seu jeito, tá certo. Não ficar se comparando com outras pessoas. Eu gostaria de pregar, mas eu não vou conseguir pregar igual aquele lá, eu não vou pregar então não. Então, permitir que Deus nos use. Então, são dotes naturais que a pessoa precisa desenvolver. Quando, só mais essa palavra de ilustração aqui nesse sentido. Quando o mineiro pega lá da mina o diamante é uma pedra que quem não conhece pode até jogar fora, porque é uma pedra normal, não tem muita beleza. Mas quando essa pedra ela sai dali e passa na mão do lapidador, ele vai mexer nessa pedra, ele vai lapidar, se torna uma pedra bonita, com todos, eu não sei se é quadriláteros que falam os lados, né? Aquela pedra bonita, assim, preciosa. Ela sai de lá com um valor, desse tamanhozinho. Quando está lá na joia, prontinha para ser vendida na joia, ela vale 10 vezes mais. Então nós somos assim, né? Nós somos como um diamante. Ninguém dá muito valor, mas Deus é o grande lapidador e Ele vai lapidando. O que a gente precisa permitir é que Deus nos lapide e faça como Ele quer que nós sejamos. Uma outra coisa importante aqui para a pregação eficiente é a cultura geral. O escritor começa falando aqui que o ministério é uma profissão, mas eu não concordo, porque ministério não é uma profissão, ministério é uma vocação, ministério é uma missão que a pessoa tem. Profissão é uma coisa bem diferente, né? A profissão você vai fazer um curso e você vai aprender e aquela profissão. Agora a chamada para o ministério é uma vocação. E para que nós possamos exercer o ministério com eficiência, nós precisamos ter cultura. E o que é cultura? Como nós podemos adquirir cultura? Cultura é o conhecimento geral de todas as coisas. Por exemplo, nós estamos vivendo no século XXI. Nós precisamos ter um conhecimento, não profundo, mas um conhecimento básico. Você vai estar pregando e você vai dizer, graças a Deus, porque hoje Biden é o presidente dos Estados Unidos. Não vai dizer. Então, você precisa ter certas coisas, certos conhecimentos. Falar sobre a prefeita da cidade, mencionar a prefeita da cidade e não mencionar o prefeito José Fernandes, são coisas assim. E como nós conseguimos esse conhecimento? Leitura de revista, jornal. Hoje já tem que tomar muito cuidado com esses jornais oficiais aí, que muitas vezes eles omitem certas coisas, né? Eles escondem certas coisas e só apresentam aquilo que o governo que paga eles quer falar. Quer que eles falem. Então, as redes sociais também, nós podemos aprender, nós podemos adquirir cultura através desses mecanismos, desses meios que existem por aí, certo? Então, a leitura vai trazer para a gente o quê? Vai trazer para a gente conhecimento.
Uma pessoa que tem uma cultura um pouco mais profunda, ele vai ter condições de ilustrar melhor as suas mensagens. Ele está preparando a mensagem, de repente ele lembra, puxa, eu lembro que eu li em tal lugar assim, a respeito disso. Lembra que eu contei do soldado aqui? Eu estava ministrando, eu estava preparando a mensagem e de repente falei, nossa, mas tem essa mensagem, tem esse vídeo em algum lugar, e aí fui lá no Google, e hoje está fácil, né? Você clica no Google, aquilo que você quer, você fala e ele já apresenta na hora para você. E eu fui lá, ouvi 2, 3 vezes o vídeo e falei, não, essa aqui é boa para ajudar a fortalecer o argumento lá. E foi muito bom. Então, nós podemos enriquecer a mensagem, né? Nós podemos ter assim mais condições de pregar uma palavra que ajuda as pessoas a entender. E até no nosso convívio social também. Quando você está numa rodinha de pessoas, se você tem um certo conhecimento, apresenta-se um assunto e você emenda ali, né? Não fica 2 pessoas ali ou 3 pessoas. O que nós vamos conversar? ninguém conhece nada. Então, a leitura, o conhecimento nos ajuda a isso daí. E a dedicação aos estudos é muito importante. Há muitos anos atrás, quando eu era uma criança ainda espiritual, eles já haviam me colocado como presbítero. Eu era imaturo de tudo, mas já havia me consagrado a presbítero. Já era vice-presidente de uma igreja. Eu devia ter o quê? Acho que uns 5 anos de crente. 5 anos de crente é imaturo de tudo. De idade espiritual, né? E o meu pastor, que era um sargento da polícia, e ele era formado psicólogo, ele falava sempre, irmãos, pregar é muito fácil. Pregar é fácil demais. Pregar, você lê a Bíblia aqui, ó. Você abre a Bíblia, você lê a Bíblia e você começa a falar e vai falando. E eu pensava assim, né? Puxa vida, mas eu tenho tanta dificuldade para pregar e ele disse que é tão fácil assim, né? Então, o que nós vemos numa pessoa dessa? Quando você começa a ouvir essa pessoa pregar, ele está sempre falando a mesma coisa. Inclusive, a quase todas as mensagens dele, quase todas, ele introduzia dessa maneira. E Jesus, inclusive fazia assim com a mão, e Jesus ia de aldeia em aldeia, curando os enfermos, e os discípulos iam com ele. E nesse texto aqui, ele fazia uma ligação, uma conexão. Aí outro dia a mesma coisa, passados uns dias, ele tinha uma outra introdução costumeira dele, ele voltava novamente. E Jesus, aí ele mudava alguma coisinha, nas estradas empoeiradas da Palestina, quando ele ia com seus discípulos de aldeia em aldeia, de cidade em cidade. Olha, faz 50 anos que eu vi isso aí, eu não esqueci. De tanto que ele falava a mesma coisa. Então, veja bem, era uma pessoa que tinha formação superior. Era um sargento da polícia, formação superior, era um pastor de muitos anos e transmitia isso para os novos da igreja. Pregação é fácil, se pregar é desse jeito. Então, não é bem isso, porque dentro do ministério, dentro da pregação, a preguiça ela tem que ser colocada de lado, né? E aqui o Richard Baxter, aqui, ele diz que no tempo dele, lá no século XVII, ele disse que a preguiça dos ministros era a tônica daquela época, né? Acontecia muito isso. E hoje também não é muito diferente, certo? Muitos se preocupam muito pouco com o preparo, com o estudo e acham que a igreja está bem e é isso mesmo. É sobre a questão de habilidade. Para pregar, a pessoa precisa ter habilidade. E como nós podemos alcançar habilidade para fazer alguma coisa? Ouvir bons pregadores. Ouvir bons pregadores, ter um material à disposição, conhecer as técnicas de alguma coisa. Mas, acima de tudo, habilidade nós conseguimos com treino. A irmã
que toca teclado sabe muito bem isso aí. Para você conseguir passar pelas notas lá, se não houver treino, não existe. Então, o treino, é preciso treinar, né, André? No kart lá, para você melhorar, você precisa treinar. É o tempo todo ele. Eu falar com ele, para, rapaz. Então, a habilidade nós conseguimos quando nós treinamos. Ah, mas treinar para pregar? Que coisa mais estranha é essa? Você é uma coisa espiritual, mas é preciso, porque quando você está começando, às vezes o nervosismo toma conta, né? Nervosismo. E aí se você não está treinado, se você não colocou o material à disposição certinho para você falar e você não treinou, você às vezes se perde, aí o nervosismo potencializa e a nossa mente, ela trava, né? O raciocínio trava e aí fica pior ainda, aí piora tudo. Então, para que nós possamos pregar com eficiência, é preciso treinar. Por exemplo aqui, treinar palavras, treinar frases truncadas. Então, a necessidade o treino é realmente uma coisa importante. Eu sempre ouço assim alguns pastores dizendo assim, mulher, irmãos, mulher em casa, ela consegue fazer o que o homem não faz. A mulher, ao mesmo tempo que ela põe a comida no fogo, ela coloca a roupa para lavar e ela cuida da criança e ela faz um monte de coisa ao mesmo tempo. Dá para um homem fazer isso aí. É verdade, se der para um homem fazer, não faz. Mas eu sei que faz, sabe por quê? Porque no comecinho, quando eu fiquei sozinho em casa, eu vi a dificuldade de fazer o café, de cuidar das coisas. Aí vai passando uns dias, você vai treinando, pá. Hoje, eu estou fazendo uma coisa, ao mesmo tempo estou fazendo outra, eu estou chamando o André, um monte de coisa, por quê? Mas no começo fala, nossa, o negócio é difícil mesmo. Mas o treino possibilita isso aí. Então, não vamos dispensar tudo aquilo que nós pudermos fazer para nos preparar. Porque quando você está se preparando para pregar, é como você estivesse arando a terra, né? Arando a terra. Quando você vai pregar, você vai semear. Então, é bom arar a terra, isso é, se preparar, mas não vamos esquecer de semear, né? Porque a semeadura é completa. E quando você treina se preparando e você prega, você também está treinando, né? Cada dia que você prega é muito importante, tá bom? Então vamos parar aqui nessa parte aqui e a semana que vem a gente continua na piedade.